Olha, o clima deve continuar instável em parte da região sul e o ar polar ganha força. Chega ao Rio de Janeiro e Minas Gerais no período da noite. As menores temperaturas do ano podem ser registradas nos próximos dias em muitos lugares. Bom, quem chega para trazer todos os detalhes para a gente é o doutor em meteorologia e coordenador substituto do CEMADEM, o Giovanni Dolife. Giovanni, boa tarde, porque eu falei, mas você mostra tudo em tempo real, né? É sempre bom ter você aqui com a gente. Oi, Kelly, prazer estar aqui mais uma vez. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. A gente vai ver como está a situação nesse momento e como ela deve evoluir. Pois é, ontem eu comentei com você que as imagens de satélite formavam tipo um número 3, né? Por causa do ciclone. Agora, parecem duas mãozinhas assim, né? Fazendo tipo um C e um C invertido. O que significa isso? Essa curvatura é por conta do ciclone. Aqui a gente tem o litoral do Brasil, o litoral do sul, sudeste, nordeste, até o norte. Então aqui nós temos o Oiapoque e aqui o Chuí. Aqui essa curva é o ciclone que está girando aqui bem próximo da costa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Muito vento, foi ele que ajudou a causar a neve que a gente acabou de ver. A frente fria, ela já está aqui, ó, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Na cidade de São Paulo já abriu o tempo. Abriu aqui em boa parte do centro-sul, mas ainda aqui no sul, esse ciclone, então, ainda causando um pouco de vento e chuva, mas agora as chuvas estão mais fracas. A tendência desse ciclone agora é começar a se afastar para o oceano, portanto, a força tanto dos ventos como a intensidade da chuva tende a diminuir, né? Uma ótima notícia. E a frente fria aqui ainda cruzando o país. Para a gente ter uma ideia do frio, Kelly, lá em Porto Velho, onde você teve uns dias atrás, né? Imagino que estava bem quente. Agora a temperatura caiu e agora no começo da tarde tem só 22 graus por lá. Normalmente esse horário está acima dos 30 graus, né? Até Cuiabá a temperatura também está mais baixa. A temperatura em Cuiabá agora no começo da tarde é a mesma temperatura de São Paulo, em torno dos 18 graus. Isso é uma anomalia muito mais intensa para Cuiabá do que para São Paulo, né? 18 graus nessa época em São Paulo não é tão frio ainda, mas para Cuiabá sim, é bastante frio. E lá no Acre, em Rio Branco, também está muito frio, temperatura de 19 graus no Acre, agora no começo da tarde, quase a mesma temperatura de São Paulo. Então mostrando que esse ar frio, ele entrou mais aqui pelo continente, olha só. A gente vê aqui uma área sem nuvens, né, que é o ar frio, ele é bem seco quando ele entra assim pelo continente. Inclusive eu trouxe uma figura aqui para ajudar a mostrar. Olha só, aqui a gente tem a costa do sul, o sudeste, indo até aqui Salvador, tá? Aqui a gente tem o ciclone girando, aqui eu desenhei um B de baixa pressão, é o centro do ciclone, e com esse giro horário do ciclone, essas setas em azul mostram o movimento do ar frio. Ó, ele entrando aqui pelo continente, ele aproveita o paredão dos Andes de um lado e a Serra Geral aqui no Brasil. Então forma um corredor aqui no norte da Argentina, Paraguai, que favoreceu esse ar frio, chega lá na Amazônia, né? E aqui em São Paulo ele chega vindo pelo interior, vindo de oeste, noroeste, que é menos comum. Normalmente o ar frio vem pelo mar, com muita chuva, umidade. É por conta dele ter vindo pelo continente que a gente não teve muita chuva. Na capital paulista praticamente não teve chuva. Teve muito vento, sim, porque quando esse ar frio entra pelo continente, ele empurra o ar quente. Então esse ar quente sai rapidamente, por isso ventou muito ontem em São Paulo. Não era vento de tempestade, né? Era esse vento de um grande movimento de massas de ar. Então eu fiz esse desenho. Aqui em azul está a posição da frente fria hoje. E no mar, claro, se de um lado tem ar frio, do outro tem ar quente. Lá no oceano longe tem uma frente quente. Aqui para a gente, o ar frio avançando e essa ilustração para ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Pois Vou é. voltar lá para a imagem de satélite. Em alguns pontos, viu, Giovanni, tem neblina, que a gente vai mostrar agora uma imagem de Ubatuba, em São Paulo, é um trecho de serra da rodovia Oswaldo Cruz, 23 graus neste momento, são imagens ao vivo, Giovanni. O que acontece é que a serra, ela forma uma rampa para o ar que está vindo. Então, quando esse ar sobe, ele diminui a pressão dele, ele se resfria, e se tem umidade suficiente, ele condensa. Serra do Mar, né, próximo do mar, costuma ter bastante umidade, por isso tem a condensação e forma isso que a gente chama de serração, né? Uma serração com C, e não com S de serra, com C, porque serrar é fechar, né, com C em português. Então, serração porque fica fechado, a visibilidade fica reduzida. E reduzida a menos de 1 quilômetro, como a gente está vendo aí, recebe o nome de nevoeiro. Então, é um nevoeiro que a gente costuma chamar de serração nessa região.
Pois é, então motorista, muita atenção, todo cuidado é pouco. E a gente já vai mostrar, inclusive, imagens ao vivo da capital paulista, que está com o céu bem diferente, viu? Olha só, a temperatura na capital paulista, 18 graus, uma imagem privilegiada, hein? Bem bonita, né? Olha, vários tons de azul. O horizonte um pouco acinzentado, mas é São Paulo, não tem muito como fugir disso. Mas lá em cima, um azul forte, um dia com céu de brigadeiro, né, que a gente fala, e temperaturas baixas, 18 graus para um dia ensolarado. Então, mostrando que, de fato, a gente está com uma massa de ar fria, mas seca, né? Céu limpo. E aí, com esse céu limpo, essa época que as noites são longas, a gente tem muitas horas esfriando durante a noite, a gente deve ter amanhã cedo as temperaturas mais baixas do ano na capital paulista. Em torno de 10 graus, em alguns pontos da cidade pode ficar abaixo dos 10 graus. Giovani, eu nem vou falar nada, a imagem vai falar por si. Vamos mostrar o Rio de Janeiro, Copacabana. Neste momento, temperatura de 24 graus. São imagens do serviço de streaming Earthcan. O que a gente pode dizer para o Rio, hein? Tá um pouco nublado, né? A gente vê que não tá aquele céu azul que costuma ter aí na praia e nem o céu azul que já está em São Paulo. Isso porque a frente fria está passando. Tenho aqui, ó, na imagem de satélite aqui atrás de mim, dá para ver as nuvens aqui passando pelo Rio de Janeiro. Então, o tempo já abrindo em São Paulo e as nuvens no Rio de Janeiro. Então, isso explica ali na imagem da praia do Rio, aquele céu mais nublado e o ar frio já chegando, né? A gente viu 24 graus, uma temperatura baixa para você entrar na água, sair, né, pegar o vento. Então, está relativamente frio aí na praia. Mas não tem previsão de chuva, vai ficar meio nublado, temperatura mais baixa também na próxima noite aí no Rio de Janeiro. E, aos poucos, no final de semana, a gente vai ficar ainda com tempo. Essa época não faz muito calor, né? Então, a gente ainda com esse ar mais frio, com alguma variação de nuvens, temperaturas amenas, mas sem previsão de chuva no Rio de Janeiro. Giovani, além das regiões que a gente já citou aqui, tem algum destaque especial na sua avaliação? Ó, Kelly, ali no norte a situação continua com rios em níveis mais altos, época de cheia, né? Não é uma situação que muda de um dia para o outro, então a gente sempre resgata essa situação. Tem alguns municípios ali como Tabatinga, Benjamin Constant, mais no oeste do estado, vou até apontar aqui no mapa, ó, nessa região aqui, bacia do rio Solimões. E o Rio Negro também, essa época, recebe, a gente vê uns tons de branco aqui, né? Chove mais essa época ali naquele lado esquerdo da margem do Amazonas e essa água desce, então a gente tem também algumas regiões aqui com alerta alto para inundação, que é o município de Itacoatiara e Berubi, também outro município aqui no norte. Então os rios estão na fase de cheia aqui no norte. E no litoral do Espírito Santo até aqui o litoral de Pernambuco, a gente vê algumas nuvens na imagem também. A frente fria está avançando, ela vem com ar seco, mas quando ela chega aqui no Espírito Santo, pega um pouco de umidade do mar. Então, no Espírito Santo deve chover de forma significativa nos próximos dias, mas não chega a ser um risco alto, ainda com risco baixo para aquelas regiões, mas é onde a gente deve ter concentração de chuva nos próximos dias. Giovani, vamos dar um alô para Minas Gerais também, com imagens ao vivo chegando de Belo Horizonte, onde neste momento a temperatura é de 26 graus. Giovani. 26 está alta a temperatura, né? O ar frio ainda não chegou direito por lá, vai chegar com menos força. A gente viu que lá no norte, no centro-oeste, a temperatura caiu muito, né? A temperatura de Cuiabá parecida com São Paulo. Essa massa de ar frio veio vindo pelo continente, então quando ela vai chegando ali em Minas, ela já está perdendo um pouco de força, né? Mas mesmo assim vai cair a temperatura amanhã cedo em BH, deve estar próxima também das temperaturas mais baixas do ano até agora e não tem previsão de chuva. Giovani, muito obrigada. Fizemos um super giro aí, todo mundo agora bem informado sobre o tempo, viu? Uma boa tarde para você. Obrigada e até a próxima. Obrigado, Kelly. Boa tarde para todo mundo. Até a próxima. Até.